Cláudia Leite ataca novamente. Ela disse que escolheu criar os filhos nos Estados Unidos para dar a eles uma infância simples, longe dos holofotes que acompanham sua fama aqui no Brasil. Lá, segundo ela, eles arrumam a cama. Claro que a declaração pegou muito mal. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Drama, né, Dai? Drama. Ai, meu Deus, aqui eles têm até que arrumar a cama. Meu Deus. Sofia, eu vou te dizer uma coisa, eu tento, sabe? Eu tento ter paciência, eu tento achar, eu tento não trazer algumas questões assim, mas assim, a Cláudia Leite ela pede e as pessoas respondem ao clamor dela. É o caso do que aconteceu nessa entrevista. A Cláudia Leite, mais uma entrevista polêmica, e esse polêmica é polêmica na linha do jornalismo mesmo. A gente fala que é polêmico para não denominar de outra forma, né? Nesse caso, por uma questão de segurança jurídica. E a Cláudia vai falar por que ela resolveu se mudar, já tem muitos anos que ela mora nos Estados Unidos. A gente precisa entender, né, uma galera que ganha dinheiro no Brasil, tira, né, o seu sustento do Brasil, explora a mão de obra no Brasil, mas vai gastar fora do Brasil, né, vai viver fora do Brasil. Ela pode sim fazer sua escolha, mas ela vai explicar por que ela fez isso e ela justifica que os filhos, né, são um motivo dessa escolha de estar fora do Brasil, porque ela queria uma vida mais simples. Ela não queria chegar na escola e ser a Cláudia Leite, e eles seriam os filhos da Cláudia Leite. Vamos ouvir, Sofia, vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Eu queria que os meus filhos eles fossem criados com simplicidade. Eu nunca vi em morar fora do país, por exemplo, uma grande oportunidade, assim, num pensamento mais medíocre disso tudo. Ai, agora estou morando fora do país. Eu pensei assim, meus filhos vão viver uma vida simples, eles vão ser filhos de uma mãe. Vão ser filhos da mãe. Os filhos da mãe. Eu vou entrar na escola deles porque eu já tive uma experiência aqui. E não foi ruim, graças a Deus, porque Deus me abençoou com coisas boas. Mas assim, eles eram filhos de Cláudia Leite. E é muito mais difícil pra mim administrar isso. Porque eu corro muito, porque não dá tempo de explicar, olha, não é fácil, a vida não é fácil. Tudo bem, tem segurança pra te levar na escola aqui, tem carro blindado, mas assim, você não vai ser um filho de papai. Não dá muito tempo pra explicar. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque eles acordam de manhã, eles forram a cama, eles lavam o prato, eles tiram a mesa, eles limpam a mesa, eles sentam com a gente mesmo sem querer, porque às vezes ninguém quer sentar, ninguém quer mais tirar fotinha de Natal, ninguém quer ficar bonitinho. Nunca ficaram muito bem. Sempre saiu um assim, sempre saiu dizendo, fica quieto. Mas assim, é muito legal você ver essa simplicidade, assim, me faz sentir que é minha mãe conseguindo cuidar dos filhos por outro prisma, né? O prisma do eu também consegui. Eu também sou uma super poderosa, assim como a minha mãe foi, mas não igual a ela. Eu queria que os meus filhos, eles fossem Tem uma pergunta que eu achei boa, do Yellow, vou botar na tela, que é, será que vai ter chá de revelação de latina? Não sei, né? Existe sim, sempre essa possibilidade. Mas a gente vai entender que a Cláudia Leite, mesmo nos Estados Unidos, ela está blindada pelo dinheiro, de certa forma, mas isso não quer dizer que ela não possa sofrer, nem os filhos dela, nenhum tipo de violência. E a gente não espera que isso aconteça. Mas colocar a ideia de simplicidade aos Estados Unidos, isso é tão absurdo, Sofia, e isso mostra como você ter dinheiro no Brasil e o pensamento escravista e colonial mesmo da Cláudia Leite. Você ter dinheiro no Brasil te coloca em uma outra posição, e logicamente todas as pessoas com dinheiro estão naquela posição. Aqui no Brasil, eles não iriam arrumar a cama, eles não iriam lavar o prato, e isso não é sobre a sua orientação enquanto mãe, enquanto pessoa. É sobre a cultura do país. E ela está errada. Ela está totalmente errada. E o pessoal aqui já está apontando, poxa, mas e a Ivete? Então, as pessoas se surpreendem muito aqui na Bahia, Sofia, com a Ivete Sangalo andando por perto do prédio que ela mora, correndo na barra, passeando, inclusive, com artista internacional como Shawn Mendes. E aí eu vou te pedir, por gentileza, para trazer duas imagens, dois momentos aí que foram bem interessantes, só para a gente ilustrar que dá para viver normalmente sendo artista famosa. Isso aí é a Ivete Sangalo em pleno Pelourinho, de noite, na Rua Chile, desse jeito aí, com o Shawn Mendes.
aqui O em que eu Salvador. faço aqui no Pelourinho, man? Calma, mãe. Chegou os caras certos. Será, man? Você achou os caras certos. Diga, o que Já eu vou tomou um fazer? cravinho? Só que criou o cravinho, pô. Ave Maria. E a sua fitinha? Já fez seu pedido? Eu já tô enrolada na... Essa pintura é bonita. Quem foi que fez, rapaz? Fui eu mesma que criei minha Rapaz, própria pintura. Você Pera aí, babado, viu? já tocou do Olodum? Já mesmo, já criei a clave do Olodum. Ó. Agulhação da... E aí, galera, o que eu faço aqui no Pelourinho? Essa brincadeira aí foi feita justamente num dia que a Ivete resolveu levar o Shawn Mendes, que estava passeando. O Shawn Mendes ficou alguns 20 dias no Brasil, cantor internacional, ficou na casa da Ivete Sangalo, visitou vários pontos, inclusive eu vou te pedir, Sophie, para mostrar outra imagem, pode ser sem áudio mesmo, a gente vai falando em cima dela, que foi essa visita feita pelo Shawn Mendes em uma comunidade aqui, a região da Gamboa. Aqui em Salvador, a Ivete ali tranquila, conversando com todo mundo, uma pessoa normal, porque dá para você ser uma pessoa normal e ser um famoso. Ai, mas é porque no Brasil tem que andar de carro blindado, tem que andar com seguranças, como se nos Estados Unidos também não houvesse violência. E como, por exemplo, Sofia, a gente precisa lembrar, ok, né? E mais uma vez, não é atraindo nada negativo, mas a gente precisa lembrar que nos Estados Unidos existe alguns estados que acontece, por exemplo, massacre dentro de escolas. Então, o que é isso, né? Que lugar é esse que só de negativo é o seu país de origem? É aquele país que o trabalho braçal não é valorizado. Tudo bem, então, um menino nos Estados Unidos ir arrumar sua cama, mas é inaceitável que ele faça isso no Brasil, porque essa criação poderia ser feita aqui no Brasil. Valores, determinados valores, lógico, a gente sabe que a criação tem valores que são impostos em todos os pilares da sociedade, igreja, em casa, na escola, mas a criação base, ela vem de casa. Se o menino ele é criado com os valores de que ele tem que arrumar a cama e de que aquela rotina ali é a rotina do dia a dia e que a família ter dinheiro não faz com que ele possa jogar o dinheiro pela janela, essa criança ela tende a crescer com esse ensinamento. Então, essa desculpa da Cláudia Leite pegou muito mal. E é claro que isso pega mal, porque mostra o elitismo da cabeça de uma pessoa como a Cláudia Leite, que para ela o serviço braçal, a ideia de fama e dinheiro faz com que ela esteja num outro patamar, que ela precisa se isolar das pessoas para conseguir criar minimamente seus filhos como crianças comuns que são. Difícil, viu? A Cláudia Leite e a Sandy, né? Isola a criança e ninguém nem vê o rosto. Ai, Pois Sofia, é, fica à Dai. vontade. Não, eu gostei muito da análise que você fez, porque é uma coisa que você ouve aquela fala da Cláudia Leite num primeiro momento e você acha, ok, ela tá dizendo que quer que os filhos dela tenham uma criação normal, que não tenham, que não, seria natural, digamos, esperar isso de uma mãe, seria natural esperar isso, que não sejam afetados pela sua fama e tal. Mas eu gosto da forma que você coloca, porque você mostra que, escuta, não é a sua fama que tá colocando você nessa posição. É a posição social na qual você mesma está se colocando que tá causando isso. E também essa questão do viralatismo, né? Que era o ponto que eu iria focar mais, mas você já trouxe muito bem também. Essa coisa que a pessoa não pode ganhar um salário um pouquinho acima da média, porque a gente tá falando da Cláudia Leite, ok, a Cláudia Leite deve ganhar muito dinheiro, mas a gente vê muita gente que tem muito menos do que a Cláudia Leite que já, não, eu vou pros United States of America, porque parece que assim, viver no Brasil já é coisa de pobre, né? E é até uma visão um pouco contraditória que ela traz, né? E que faz a gente até começar a suspeitar que talvez a motivação dela não seja bem a que ela está dizendo. Então, o quanto que eu quero ir com meus filhos para os Estados Unidos é para eles terem uma vida normal? É porque, eu quero que eles sejam humildes? O quanto que é porque eu acho que eles merecem melhor do que o Brasil? De novo, nada de mal em uma mãe querer o melhor para os seus filhos. Mas a gente tem que se perguntar, Estados Unidos é melhor mesmo para os seus filhos? E Estados Unidos, sendo seus filhos latinos, no meio de uma situação de
de perseguição aos imigrantes realmente é melhor para seus filhos? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho filhos, mas se eu quisesse o melhor para eles, Estados Unidos não seria o local para qual eu os levaria. Não seria Estados Unidos. Aliás, o norte global, de maneira geral, está sendo varrido por uma onda anti-migração que me faz cada vez mais pensar que, por mais que os países do sul global tenham muitos problemas e eu não vou negá-los, talvez ficar no sul global para a gente que é latino seja melhor. Porque a vida boa do norte global, eles reservam para eles próprios, não é para imigrante, não. Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Sophie, só uma informação, que você Claro. falou do muito dinheiro, e eu vi aqui uma matéria que aponta que a Cláudia Leite tem aproximadamente uma fortuna estimada em 600 milhões de reais. É uma das É cantoras muito mais, dinheiro. com mais fortuna, né, com mais dinheiro do Brasil, segundo o site Detona Mídia. Né? Segundo alguns portais, e a pesquisa foi do site Detona Mídia, coloca aí a Anitta como a terceira, a Cláudia Leite como a segunda. E é isso, né? De fato é muito dinheiro, mas nada te blinda Quem é a de primeira? qualquer violência que você possa sofrer. Só por É Ivete curiosidade. Sangalo aqui. Ivete Sangalo. De acordo com a informação, Ivete Sangalo, isso. A lista ainda tem outras cantoras como a Sandy, depois da parceria de Sandy Júnior, e Marília Mendonça. Perfeito. É Pois muito é, dinheiro. difícil, viu? É muito dinheiro. É isso. Ficamos por aqui, Pois é, Dai? Sofia, só isso. Ficamos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.